Quando eu estava crescendo, tinha um amigo que me contou uma história maluca sobre a história da família dele. Não era totalmente inacreditável, mas era muito, muito improvável, e qualquer resquício de credibilidade que ela tivesse evaporou quando ele me disse: "Não conte para minha mãe que eu te contei isso." Nós tínhamos 12 anos na época, então eu era velho o suficiente e inteligente o suficiente para perceber que quando meu amigo me dizia: "Por favor, não tente verificar isso", o que eu deveria estar ouvindo era: "Nada do que eu disse é verdade." Mas então, quanto mais eu pensava nisso, mais me sentia meio insultado pelo fato de meu amigo achar que eu era burro o suficiente para acreditar em uma história tão absurda. E então, decidi constranger ele um pouco e elaborei um esquema para infligir uma pequena vingança. Eu sei, isso não me faz parecer um bom amigo, mas éramos apenas crianças bobas, e, se algo, todo esse incidente na verdade nos aproximou mais no longo prazo. Mas ao mesmo tempo, eu simplesmente não pude resistir, e, ao fazer isso, eu realmente chutei o balde. De qualquer forma, estou sentado à mesa da cozinha na casa do meu amigo, eu e ele estamos jantando e a mãe dele está meio que vagando pela cozinha, lavando louça e tal. Nós três estamos conversando sobre nada em particular, quando de repente eu pergunto para a mãe do meu amigo: "Ei, Dona P, é verdade que sua família costumava ser gangster?" Eu esperava que ela dissesse algo como: "Não, do que você está falando?" e para meu amigo ficar apenas envergonhado ou algo assim. Mas ao invés disso, ela congelou e, sem olhar para nós, disse para meu amigo, com a voz cheia de tensão: "Diga ao seu amigo que ele precisa ir para casa agora." Meu amigo parecia que ia desmaiar, ficou tão pálido que ficou um pouco verde, e então ele fez isso. Sua mãe perguntou e ele me disse que eu tinha que ir para casa, e assim eu fiz. Enquanto eu pedalava minha bicicleta de volta para a casa dos meus pais, me sentia como a maior porcaria da história das porcarias, mas também não pude acreditar que o que ele me disse era verdade. Parecia tanta bobagem que eu estava convencido de que era apenas isso. Mas pelo que pude perceber pela reação de sua mãe, cada palavra que meu amigo disse era verdade. Ela obviamente o tinha jurado a segredo, e ele confiou o suficiente em mim para me contar tudo sobre o passado sombrio de sua família, e então, em resposta, eu o traí completamente e totalmente, enquanto involuntariamente apreciava fazê-lo. Ele ficou de castigo por um longo tempo depois disso, e sua mãe levou literalmente anos para se reaproximar de mim. Ela não tentou nos manter separados nem nada assim, acho que simplesmente não gostou do fato de eu saber. E tudo isso, para todos vocês que estão pacientemente me ouvindo, eu aprecio isso, foi o que eu sabia desde os dias da proibição. A família dos meus amigos era os contrabandistas mais prolíficos de todo os Ozarks. Eles cobriam o sul do Missouri, o oeste do Tennessee, o nordeste de Oklahoma, o norte do Arkansas e parte do Kansas. Eles também forneciam elementos da máfia italiana em Saint Louis, que por sua vez vendiam a bebida por um preço enorme. Eles eram baseados perto de um lugar chamado Ava, no Missouri, mas quando começaram lá, já havia um monte de grupos diferentes contrabandeando, e eles estavam fazendo isso de forma sindicalizada, controlando o mercado e não deixando espaço para mais ninguém. Então, como a família do meu amigo se impôs na cena? Você pode perguntar. Bem, a resposta para isso é pura brutalidade. Um grupo de cerca de uma dúzia de irmãos, tios e primos, todos jovens, selvagens e famintos o suficiente para fazer algo tão louco, se uniram e decidiram que iriam à guerra, só que não lutavam limpo de jeito nenhum. A ideia do sindicato de contrabando de lutar limpo envolvia se metralhar mutuamente com metralhadoras Tommy em bares à luz do dia. Mas a família do meu amigo, eles matavam aqueles homens em suas casas, em suas camas. Eles levavam tempo nisso e nunca deixavam nenhum testemunha. Eles eram impiedosos no verdadeiro sentido da palavra. Não se importavam se tinham que matar mulheres, velhos ou crianças, e ninguém podia saber quem eles eram. No final, eles meio que ficaram sem pessoas para matar. Qualquer contrabandista com um mínimo de inteligência fugiu do condado de Douglas. Era tudo sobre quem queria mais, e a família do meu amigo simplesmente mostrou que queria mais. Eventualmente, a família assumiu todo o negócio de contrabando no condado de Douglas e começou a se espalhar por todas as áreas que acabaram cobrindo. Mas onde quer que fossem, continuavam eliminando a concorrência do único jeito que sabiam fazer.
Sempre que expandiam para uma nova área, a concorrência podia se juntar a eles e manter uma parte dos lucros, ou podiam apenas fazer as malas, se mudar para outro lugar e continuar ficando com todo o dinheiro. Qualquer um que desafiasse eles, eles viam como um insulto pessoal, como se estivessem tirando o pão da boca deles. E qual era a punição antiga para roubar comida? Execução. Meu amigo me contou que tinha esse destilador pequeno em algum lugar que não queria fechar as portas quando a família chegou à cidade. Eles eram administrados por outra família não muito diferente da minha, que só queria colocar alguns dólares extras no bolso durante os tempos mais difíceis na memória recente. Levou meses para rastrear o destilador, e quando fizeram isso, foi um massacre. Eles emboscaram seus concorrentes, os metralharam, torturaram os sobreviventes, depois destruíram o equipamento deles e queimaram os corpos. E a coisa é que foi uma celebração. Sabem, tinham demorado bastante para rastrear aqueles garotos, então parecia bom para eles, como algo que valia a pena comemorar. Eles bebiam, dançavam e tocavam violino ao redor da fogueira onde os corpos dos contrabandistas mortos estavam assando. Uma vez, e essa foi a parte que me fez pensar que não havia chance nenhuma de isso realmente ter acontecido, a família foi caçada por alguns homens federais, tipo, de qualquer coisa que tivessem antes do FBI. A família simplesmente matou esses homens também, não esperou que eles viessem atrás deles, simplesmente descobriram onde aqueles velhos homens do escritório estavam hospedados na cidade e mandaram alguns garotos durante a noite para encher a pensão deles inteira com dinamite. Eles mataram a senhoria, o recepcionista de plantão e um punhado de outros hóspedes, mas, o mais importante, conseguiram todos os 4 homens do escritório enquanto dormiam em suas camas. Coitados, nunca souberam o que os atingiu. E depois disso, os federais chegaram ao condado de Douglas com a intenção de acabar com toda a violência. Eles caçaram a família do meu amigo, enviando qualquer sobrevivente fugindo para fora do estado, e foi assim que a família do meu amigo acabou onde estavam, longe do Missouri e longe dos lugares onde seus nomes tinham se tornado sinônimo de morte e destruição. Meu amigo disse que descobriu tudo isso com um tio idoso dele, que deixou escapar e contou a ele e a um monte de seus primos tudo sobre isso quando estava bêbado uma vez. Então, ele mencionou isso para a mãe dele e causou uma briga enorme, e ele foi jurado a guardar o segredo da família em uma idade em que estava longe de estar pronto para fazer isso. E anos depois, ele me contou que perguntou à mãe sobre isso durante o jantar e, bem, você já ouviu o resto daquela história. E isso deveria ter sido o fim da nossa amizade ali mesmo, e eu acho que isso realmente deu um soco que deixou nossa amizade no chão por um tempo. Mas depois disso, ele poderia me dizer que a lua era feita de queijo, e eu teria acreditado em cada palavra. É difícil encontrar esse tipo de confiança na vida, e meu amigo também sabia disso. Ele sabia muito bem que eu acreditaria em cada palavra que ele me dissesse dali para frente, e acho que ele entendia o valor disso tão bem quanto eu. Nós nos reunimos em espírito durante nosso 2º ano do ensino médio, e temos sido amigos desde então. Essa amizade sobreviveu a muitos mares agitados também, mas sempre sobreviveu, porque há poucas coisas tão raras ou poderosas quanto a confiança inquestionável. Foi apenas nos últimos anos que descobri como um tio meu foi tocado na infância e que o perpetrador era na verdade um padre na igreja da família, lá nos anos 1950 em Royal, Pensilvânia, quando não havia educação sexual e as crianças eram instruídas a obedecer religiosamente aos comandos de seus anciãos. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele sabia que ninguém acreditaria nele e não havia como escapar da escola dominical, então ele basicamente ficou preso sofrendo abuso dos 10 aos 13 anos. Aos 14, ele evitava completamente a igreja, o que causou uma grande ruptura entre ele e minha avó. Para lidar com todo o estresse que isso causou, ele começou a beber cada vez mais pesado até se tornar basicamente um alcoólatra funcional aos 18 anos, e aos 20 anos, estava roubando carros, usando benzodiazepínicos e quaaludes. Quando a lei finalmente o alcançou, ele teve 2 opções, se alistar no exército e se endireitar ou passar os próximos 6 anos na cadeia. Ele escolheu o exército pensando que 3 anos como soldado seriam melhores do que 6 na prisão, mas ele estava muito enganado, pois apenas 1 ano em seu serviço, o tio Sam entrou no Vietnã do Sul e meu tio foi com ele. Para mim, é aí que a história fica realmente estranha, porque se meu tio fez o que fez a seguir como uma maneira de sair do Vietnã, eu entenderia.
Na verdade, um homem mais corajoso que eu poderia até dizer que era coisa inteligente a fazer, mas pelo menos oficialmente falando, o registro de serviço do meu tio era impecável. Ele serviu seu país honrosamente, fez um turno, voltou para casa e depois foi dispensado assim que completou seu contrato. Minha mãe disse que toda a família pensava que ele tinha mudado de vida, mas depois de alguns meses de volta para casa, meu tio começou a agir realmente estranho. Enquanto estava no Vietnã, meu tio tinha encontrado religião. Eu acho que tudo faz sentido no mundo se tornar um pouco espiritual quando se está tão perto da morte todos os dias, e quando ele voltou, ele se juntou a uma igreja local e passou uma boa parte do seu tempo livre ajudando. Mas então, um dia, ele simplesmente parou de ir e não encontrou nenhuma outra igreja para frequentar. Em vez disso, ele começou a agir deprimido, parou de ir ao trabalho, parou de retornar chamadas. Então, minha avó e avô entraram em contato com a igreja que ele parou subitamente de frequentar e perguntaram ao pastor se ele tinha alguma ideia do que estava acontecendo. O pastor ficou radiante em ouvir de alguns parentes do meu tio, pois ele não tinha outra maneira de entrar em contato ou obter informações sobre ele. Meus avós pensaram que estavam progredindo, mas então o pastor os atingiu com uma notícia aterrorizante: meu tio havia afirmado estar experimentando estigmas. E para aqueles que não sabem, estigmas é uma coisa católica, é quando uma pessoa experimenta feridas ou cicatrizes inexplicáveis que ocorrem no mesmo lugar em que Jesus foi ferido durante sua crucificação. Estamos falando de feridas nas palmas das mãos ou nos pés, perto do coração ou na cabeça ou nas costas do indivíduo. Meu tio tinha todas elas, apenas que o pastor disse que as feridas eram claramente auto-infligidas. Ele disse que o único exemplo de estigma que ele realmente acreditava era uma garota no Brasil, cujos estigmas consistiam em uma falta súbita e inexplicável de pigmentação na área afetada, e que o consenso geral entre a maioria dos homens de Deus era que o Senhor não inflige feridas físicas e as chama de bênção. Estigmas são um lembrete do sacrifício de Cristo, não uma reencenação dele, e quando o pastor confrontou meu tio com essa ideia de que ele estava se machucando, meu tio surtou, saiu correndo da igreja e isso basicamente marca o início de ele ir desaparecendo. Assim que ouviram que ele estava potencialmente se prejudicando, meus avós pediram ajuda a alguns amigos e foram até a casa do meu tio, encenando o que eu suponho que hoje em dia você chamaria de intervenção. Eles foram até a casa dele e, a princípio, parecia que ele não estava em casa, mas quando alguém olhou pela janela e viu sangue nas paredes, eles arrombaram a porta e encontraram meu tio lá em cima em seu banheiro. Eles o pegaram se cortando, quero dizer, e basicamente o arrastaram para fora e o levaram para o hospital psiquiátrico depois de convencê-lo a largar a faca. Mais tarde, ele foi diagnosticado como sofrendo de esquizofrenia paranoide, que havia se agarrado à sua nova religião, com alucinações e delírios baseados na religião se manifestando. Minha família o internou no hospital psiquiátrico estadual e ele pareceu melhorar um pouco lá, mas ainda estava muito necessitado de tratamento 24 horas por dia para evitar que ele se machucasse ainda mais. Alguns anos depois, o governador do estado fechou a instalação onde meu tio estava hospedado e ele basicamente teve que escolher entre viver em uma casa de grupo ou viver por conta própria. Apenas aqueles que tinham melhorado desde o seu comprometimento foram dados tal escolha, e meu tio escolheu sua liberdade. Minha família nunca parou de se preocupar com sua saúde mental e física, mas ele viveu o resto de sua vida em relativa paz até morrer de câncer de fígado quando eu era apenas uma criança. Meus pais não me contaram a história até eu ser muito mais velho, o que faz sentido dada a escuridão dela. Eu só queria ter tido a chance de conhecê-lo, quero dizer, ele viveu uma vida e tanto e mesmo com toda a porcaria que ele passou, ele acabou encontrando um certo grau de paz em seus últimos anos. Pode parecer estranho, mas isso meio que me dá esperança. Ele lutou em uma guerra, foi viciado em drogas e passou por um tipo infernal de doença mental, mas então conseguiu superar, ou pelo menos o suficiente para viver uma vida um tanto normal por um tempo antes de seu encontro há muito esperado com o destino. Minha avó emigrou dos Estados Unidos da Estônia pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Você poderia pensar que isso significaria que ela evitou muitas tragédias, escapando da Europa antes da guerra, mas na verdade foi sua própria tragédia pessoal que motivou a mudança, ou mais especificamente, a morte do meu avô. Minha mãe era filha única na época, então ela lembra que minha avó, mãe e outros irmãos estavam muito tristes com algo, enquanto ela estava apenas confusa.
Ela não entendia para onde seu pai tinha ido, apenas que deveria estar triste porque ele nunca mais voltaria. Algum tempo depois, eles se mudaram para a América, e muitos anos se passaram antes que minha mãe explorasse o assunto da morte do meu avô com mais detalhes. Mas quando finalmente o fez, ficou horrorizada com o que ouviu. Originalmente, tudo o que minha mãe sabia sobre a morte do meu avô era que tinha sido um acidente repentino e trágico. Ele estava passeando um dia quando um passo em falso causou-lhe bater a cabeça em uma pedra pontiaguda, e antes que alguém percebesse que ele se machucara, já era tarde demais. Foi isso que disseram para minha mãe e seus irmãos, que foi tudo um acidente trágico e imprevisto. Mas isso era apenas parcialmente verdade. A história diz que meu avô costumava acordar muito cedo para trabalhar, estou falando antes do amanhecer. Ele costumava fazer seu próprio café da manhã, sair para trabalhar antes que qualquer outra pessoa acordasse e então voltar tarde novamente à noite após seu longo turno trabalhando em uma serraria. Uma manhã, minha avó acorda e desce as escadas para encontrar nenhum prato sujo do café da manhã do meu avô, apenas uma pequena nota rabiscada dizendo que ele havia ido embora e nunca mais voltaria. Obviamente, isso chocou minha avó, mas principalmente porque foi completamente fora do azul. Eles estavam casados felizes, pelo menos é o que minha avó diz, então sua partida repentina fez com que ela questionasse seu estado mental. Minha avó então caminhou até a cidade mais próxima da fazenda onde estavam morando e disse ao policial que meu avô estava desaparecido e que ela estava preocupada com ele. O policial então organizou uma busca na área circundante na esperança de encontrar o rastro do homem, mas ninguém o encontrou e ninguém parecia tê-lo visto também. Quando o sol se pôs, o policial suspendeu a busca até a manhã seguinte e prometeu à minha avó que ele estenderia o alcance da busca para as cidades vizinhas. Mas na manhã seguinte, antes que a busca pudesse recomeçar, um coroinha local correu para o comando para relatar algo terrível. Havia um cadáver deitado no cemitério da igreja e, após uma investigação, descobriram que era meu avô. Um médico foi convocado para determinar a causa da morte. Após uma inspeção breve, ele declarou que meu avô havia congelado até a morte. Ele simplesmente entrou no cemitério em algum momento nas últimas 24 horas, deitou-se e depois permaneceu imóvel até congelar. Ele estava deitado diretamente em cima de um túmulo em particular, tão perfeitamente alinhado com onde o caixão estaria que aterrorizou os habitantes da cidade quando a notícia se espalhou entre eles. O túmulo era antigo e sua ocupante não tinha relação com meu avô, de acordo com a inscrição. A mulher falecida morreu quando meu avô era apenas uma criança. Havia uma chance de que os dois tivessem se encontrado de alguma forma, mas não havia como eles terem algum tipo de relacionamento pessoal, e a razão para essa seleção de túmulo em particular permaneceu um mistério. A explicação oficial era que meu avô simplesmente enlouqueceu, caminhou até o cemitério e estava morto antes mesmo que minha avó soubesse que ele estava desaparecido. O cemitério era pequeno e isolado, e não era todo dia que alguém cuidava dele, então havia uma chance de que meu avô tivesse ficado lá por um dia inteiro antes que aquele coroinha finalmente o encontrasse. As pessoas tentaram entender por que ele tinha ido até aquele túmulo em particular também, e isso levou a todo tipo de especulação repugnante. Se ele quisesse tirar a própria vida, havia maneiras muito mais eficazes e menos poéticas de fazê-lo. E se ele de fato tivesse feito isso, o que estava incomodando meu avô de maneira tão terrível que ele sentiu a necessidade de realmente tirar a própria vida? Um mistério interminável, todas essas perguntas sem resposta, eram como uma maldição para minha avó, e pouco depois da morte de meu avô, ela deixou a Estônia e emigrou para a América. Como eu disse, ela contou para minha mãe quando ela era adulta e sempre se arrependeu de tê-lo feito. Ela então fez minha mãe prometer nunca me contar até que ela estivesse morta. Ela havia vivido com a dor disso e viu o que havia feito com minha mãe, mas também sabia que eu tinha o direito de saber o que realmente aconteceu. O único pedido da minha avó era que ela não estivesse lá para ver isso partir meu coração da mesma maneira que havia partido o coração da minha mãe quando ela descobriu a verdade. Minha mãe ficou obcecada com o assunto e isso dilacerou minha avó ao ver minha mãe colocando todo esse tempo e esforço em algo tão infrutífero. A única pessoa que realmente sabia o que aconteceu naquela manhã era meu avô, e a menos que realmente exista algo como vida após a morte, nossa chance de obter respostas morreu com ele. Eu aceitei que nunca vamos saber o que aconteceu com ele, e estou inclinado a acreditar que ele sofreu algum tipo de episódio depressivo maníaco e é só isso. Mas,
Como minha mãe me disse, há outros em nossa família estendida, principalmente de volta à Estônia, que pensam que algo consideravelmente mais assustador e consideravelmente mais sobrenatural ocorreu naquela manhã, quando meu avô caminhou em direção ao cemitério. Pessoalmente, acho que é um monte de bobagens, e que qualquer tipo de especulação assim é um insulto à sua memória. Mas eles realmente acham que foi uma espécie de maldição, que a mulher cujo túmulo meu avô se deitou era uma espécie de bruxa, e que minha avó fugiu da Estônia para escapar dessa maldição. Posso dizer com segurança que nem eu, nem minha mãe, nem minha avó acreditamos em qualquer elemento sobrenatural na morte do meu avô. Para nós, não há nada mais aterrorizante do que a ideia de alguém simplesmente caminhar até um cemitério gelado, deitar-se e lutar contra todo o impulso avassalador de buscar calor antes de finalmente desmaiar para sempre. Porque se isso pode acontecer com alguém tão amoroso, trabalhador e estável como meu avô, então pode acontecer com praticamente qualquer um. Eu não posso acreditar que estou prestes a te contar isso, mas eu criei um e-mail descartável e não vou usar nomes ou lugares reais, então vamos lá. O maior segredo obscuro de toda a minha família envolve o meu avô, o irmão mais novo dele em um pequeno país do sudeste asiático chamado Vietnã. Meu avô, o irmão mais novo dele, tecnicamente meu tio-avô, e 2 de seus amigos próximos tiveram a sorte de terem sido convocados para a Guerra do Vietnã. Obviamente, nenhum deles queria ir, mas se não fossem, seriam presos, perderiam seus empregos e teriam muitos problemas. Então, em vez disso, tiveram que elaborar um plano para escapar disso. O plano era que eles dirigissem juntos para fazer os exames médicos, mas no caminho, teriam um pequeno acidente e batessem o carro em uma árvore ou em uma vala ou algo assim. Obviamente, o plano era se ferir o suficiente para não serem enviados para o Vietnã, mas não tão gravemente a ponto de ficarem permanentemente incapacitados ou algo do tipo. Mas, o mais importante, tinha que parecer um acidente, para que ninguém fosse preso por ser um desertor da guerra. Naquela época, todos moravam no meio do nada, no oeste da Austrália, então tudo o que tinham que fazer era dizer que desviaram para evitar um canguru, bateram em uma árvore e pronto, eles estariam muito machucados para ir para a guerra. Mas então, as coisas não saíram exatamente como planejado. Meu avô estava dirigindo o carro, seu amigo estava no banco do passageiro e os outros 2 estavam no banco de trás, incluindo seu irmão. Eles estavam dirigindo quando viram uma árvore solitária se aproximando no horizonte. Meu avô perguntou para os rapazes se estavam prontos, e eles disseram que sim, aceleraram e então, bum, o carro bateu na árvore a uns 40 km por hora. A perna direita do meu avô foi esmagada instantaneamente, sem Vietnã para ele. O cara atrás dele quebrou o braço e algumas costelas, sem Vietnã para ele também. O outro amigo deles também quebrou alguns ossos, o que significa que ele não estaria brincando de soldado tão cedo. Isso foi apenas um enorme problema, porque na Austrália dos anos 60, o uso de cintos de segurança realmente não era obrigatório, mas sabendo que iriam sofrer um grande acidente, meu avô e seus 2 amigos no banco de trás e no banco do passageiro haviam colocado o cinto. Mas, seu irmão mais novo, esperando que deixar o cinto desafivelado causasse lesões mais graves, acabou negligenciando usá-lo, e o impacto acabou rompendo seu baço. Ninguém encontrou o carro por 1 hora ou 2 e ninguém que estava dentro havia considerado lesões internas graves em seu genial esquema. Meu tio-avô estava morto antes mesmo de conseguirem levá-lo para um hospital, e meu avô nunca se perdoou. Eu só descobri nos últimos anos, após a morte dele por doença cardíaca. Minha avó foi a única pessoa para quem ele contou, pelo que sabemos, e ela não contou para minha mãe até depois que ele morreu, quando eu também descobri. Depois do funeral, encontramos uma pequena caixa em seu quarto enquanto estávamos limpando a casa. Tinha um recorte do jornal local da época sobre o acidente. Dizia que desviaram para evitar um canguru e chamaram de tragédia. Acho que minha mãe não contou para nenhum de seus irmãos, então tecnicamente, este ainda é o segredo de família. Acho que agora todos vocês estão por dentro, então por que não manter segredo? Crescendo, eu sempre soube que minha família era diferente. Quando eu tinha 7 anos, nós nos mudamos de um apartamento de 1 quarto no centro da cidade para uma casa nos subúrbios de 3 andares com 5 quartos, uma piscina e uma quadra de tênis no quintal.
Foi uma grande mudança, mas eu era apenas uma criança mais preocupada com Pokémon e beisebol do que com o porquê ou como nos mudamos. Eu amava meu novo quarto só para mim e adorava o quintal, a piscina e todas essas coisas, mas nunca perguntei uma vez como ou por que nos mudamos para lá. Eu também ingenuamente pensava que só porque nos mudamos para um lugar assim, éramos exatamente iguais às pessoas que agora eram nossos vizinhos. Mas foi só quando comecei a sair com algumas das crianças do bairro que percebi o quanto éramos diferentes. Uma das primeiras coisas que notei foi que praticamente todos falavam de forma diferente de nós. Não quero dizer exatamente de onde sou, mas o sotaque da cidade é muito diferente do sotaque dos subúrbios, e como foi uma mudança tão óbvia, isso foi o primeiro grande sinal de diferença que me chamou a atenção. A próxima coisa foi como os pais das outras crianças agiam. Tanto minha mãe quanto meu pai fumavam cigarros. Eles fumavam dentro de casa quando morávamos no apartamento. Tenho memórias muito vivas de ter cinzeiros por perto e coisas assim, mas quando nos mudamos, eles tentaram fumar do lado de fora para não estragar a nova casa. Isso significava que minha mãe estava quase sempre relaxando em uma das cadeiras do pátio fumando um cigarro com um café ou um copo de vinho, mas quando se tratava de outras mães, elas não fumavam. Eu nunca as vi bebendo e nunca amaldiçoando na frente de seus filhos. Além disso, outras mães pareciam realmente fazer coisas. Elas tinham empregos, carreiras ou eram membros da Associação de Pais e Mestres, PTA, ou da Associação de Proprietários do Bairro, HOA, ou qualquer número de outras siglas de 3 letras. Havia muitas babás e famílias de outras crianças porque ambos os pais tinham agendas muito ocupadas, mas tudo o que minha mãe fazia era relaxar em casa e ocasionalmente sair para fazer as unhas ou o cabelo, enquanto meu pai ficava no trabalho por dias a fio. Também não tinha ideia do que meu pai fazia para ganhar a vida. Outras crianças sabiam exatamente o que seus pais faziam, ser médico ou advogado ou qualquer coisa assim, mas acho que devia ter uns 11 ou 12 anos quando perguntei pela primeira vez a ele como ele ganhava dinheiro e tudo o que ele me disse foi transporte e que seu trabalho era chato. Como disse, eu meio que sabia que éramos diferentes, apenas não via nada de errado com isso e, por si só, não há nada de errado com uma família da classe trabalhadora ganhando dinheiro e depois subindo na vida, mas no caso da minha família, as coisas não eram tão simples e nem tão inocentes. Uma tarde, no meu primeiro ano do ensino médio, o vice-diretor me tirou da aula e me chamou para o escritório dele. Pensei que pudesse ter feito algo errado, então já estava meio nervoso quando cheguei ao escritório dele, mas quando vi minha tia sentada à frente da mesa dele, percebi que algo mais estava acontecendo e que, seja lá o que fosse, era muito claramente ruim. Nem mesmo era tanto o fato de minha tia estar lá, era olhar em ambos os rostos deles. Eles claramente tinham mais notícias para me contar e, até aquele momento, eram as piores notícias que já tinha recebido em toda a minha vida. Minha mãe e meu pai tinham desaparecido e, pelo futuro previsível, eu ficaria morando com minha tia. Agora, há 2 coisas que você precisa saber aqui. Primeiro, desaparecido não era uma espécie de palavra substituta para algo mais. Eles não tinham sofrido algum tipo de acidente horrível, pelo menos não que soubéssemos, e não havia nenhum sinal de que estivessem feridos de alguma forma. Em vez disso, eles simplesmente desapareceram. Minha tia deveria se encontrar com meus pais na manhã logo depois de eu sair para a escola, mas quando ela chegou, não havia ninguém em casa. Os carros estavam na garagem, a TV estava ligada, mas nenhum dos meus pais estava em lugar nenhum. Minha tia entrou pela porta dos fundos, que sempre ficava destrancada, e ficou na casa por um tempo na esperança de que eles voltassem logo, mas eles não voltaram. Depois de procurá-los durante toda a manhã, ela percebeu que algo estranho e potencialmente muito ruim estava acontecendo. Isso foi antes dos celulares se tornarem comuns também, então não havia como ligar para eles para saber onde estavam, apenas ligar para os lugares onde poderiam estar para ver se estavam lá, mas novamente não havia sinal de meus pais em nenhum dos lugares que costumavam frequentar. Então ela passou na minha escola para se certificar de que eu estava bem, e foi quando fui chamado para o escritório. A segunda coisa que você precisa saber é que minha tia não era realmente minha tia. Eu tinha um monte de tias e tios que não eram realmente parentes, e eu sei o que você está pensando, mas não era alguma coisa ítalo-americana com um tio Vini e um tio Tony.
Era um monte de pessoas que estavam por perto da minha família quando eu estava crescendo, que basicamente assumiram esse status para mim, e isso era outra coisa estranha. Eu não tinha muitos parentes no sentido tradicional. Tenho essas lembranças vagas de ver um avô quando era muito jovem, mas então, quando se tratava de quem cuidaria de mim na ausência dos meus pais, cabia a minha tia. Não estou dizendo que não sou grato por isso. Ela me tratava como se eu fosse seu próprio sangue, sempre fez isso, daí o nome tia, mas isso foi definitivamente outra inconsistência estranha que notei à medida que o tempo passava. Outras crianças tinham parentes de sangue, tias, tios, primos, avós, que viam regularmente, mas não eu. Eu não tinha ninguém além dessa mistura de amigos dos meus pais e associados que paravam para transmitir seus pêsames e perguntar se podiam ajudar. Eu digo pêsames como se alguém soubesse que eles estavam mortos ou algo assim, mas não era assim. Eles apenas lamentavam que eu estivesse passando por algo tão terrível e, como eu, esperavam que meus pais aparecessem novamente em breve. Enfim, dos 14 aos cerca de 19 anos, eu realmente lutei com o fato de que eles pareciam ter desaparecido. Eventualmente, chegou um ponto em que era muito óbvio que as pessoas estavam esperando encontrar corpos e não pessoas vivas, e a coisa mais confusa é que eu realmente desejava que isso fosse verdade. Em minha mente, preferiria que tivessem sido mortos em algum acidente do que tivessem me abandonado voluntariamente, não apenas a mim, mas deixaram toda a vida deles para trás e nem se deram ao trabalho de nos dizer por quê. Eu significava tão pouco para eles que simplesmente fugiram assim, sem nem mesmo dizer adeus. Essa era a pergunta que me fez desejar que eles estivessem mortos. Não é algo de que me orgulho olhar para trás, mas era uma forma de lidar com a dor de tudo isso, eu acho. Então, depois de 5 anos me adaptando à ideia de que nunca mais veria ou ouviria meus pais novamente, cheguei em casa do trabalho um dia e encontrei minha tia sentada na sala de TV com uma amiga dela. A amiga era alguém que eu tinha conhecido ao longo dos anos, não exatamente uma tia, mas definitivamente alguém que eu conhecia e gostava. Minha tia me disse para me sentar e, pela primeira vez em muito tempo, senti aquele mesmo medo crescente de que estava prestes a ouvir mais notícias. Lembro-me de perguntar diretamente para minha tia: eles encontraram mamãe e papai? E ela disse não, mas a coisa sobre a qual queriam falar comigo estava relacionada a eles. E, como eu disse, eu já havia aceitado há muito tempo a ideia de que eles tinham desaparecido de alguma forma, possivelmente em um sequestro ou invasão domiciliar que deu errado ou algo assim, então saber que havia algum tipo de novo desenvolvimento, tudo o que senti foi curiosidade e realmente nada mais. Minha tia então me disse que nos próximos dias eu provavelmente ia ouvir algumas coisas sobre meus pais. Perguntei que tipo de coisas e de quem. Minha tia e sua amiga se olharam e então minha tia disse: você vai ouvir algumas coisas sobre seus pais e isso vai estar nas notícias ou na TV e provavelmente no jornal também. Como você pode imaginar, isso levou tudo a um nível completamente diferente. Era uma coisa ter essa tragédia pessoal dos meus pais simplesmente desaparecendo, mas então, não apenas ouvir que estava prestes a ser transmitido para o mundo todo, mas que novos detalhes estavam prestes a surgir. Eu realmente entendo o que as pessoas querem dizer quando dizem que algo fez sua cabeça girar completamente. Minha tia então me disse que, para eu entender o que ia ouvir, eu precisava de algum contexto, e esse contexto era o seguinte: minha mãe e meu pai eram boas pessoas, quer dizer, seus corações sempre estiveram no lugar certo, mas eles ganhavam dinheiro de uma maneira que não era de todo legal. Então, antes de desaparecerem, algo aconteceu que pode ou não ter relação com o fato de eles terem desaparecido. Tudo o que eu precisava saber é que aquilo foi um erro, um terrível erro, e não algo que meu pai teria feito de propósito. Perguntei à minha tia o que era esse algo, e ela me disse: mas honestamente é melhor você ouvir do jeito que os âncoras de notícias falaram sobre isso, porque, se há uma coisa que aprendi, é que a verdade realmente não importa. A única coisa que importa é o que todos escolhem acreditar que é a verdade, e acho que muito disso é ditado por quem escreve as manchetes. Mas, por volta do meu aniversário de 14 anos, um caminhão com uma dessas cabines, do tipo que você usa para transportar frutos do mar congelados, foi encontrado abandonado em um posto de gasolina logo fora de Flagstaff, Arizona. Ele ficou lá por um dia ou dois antes que alguém finalmente chamasse a polícia, que apareceu, inspecionou a coisa e depois arrombou a cabine para ver o que tinha dentro. Eles encontraram um monte de carne congelada morta lá dentro.
Não era de nenhum animal de fazenda ou criatura marinha, era de mais de 30 corpos de imigrantes ilegais que tinham entrado no caminhão errado antes de cruzar a fronteira. Isso causou um grande rebuliço no sudoeste, mas não onde morávamos, então eu literalmente não ouvi nada sobre isso até minha tia me contar. De qualquer forma, o FBI estava rastreando os traficantes de seres humanos até que finalmente descobriram quem estava no comando daquela rota específica de tráfico, e essa pessoa era meu pai. Lembro-me de ver suas fotos nas notícias e agradecer a Deus que minha tia me deu um aviso prévio, porque se eu não tivesse ideia e visse tudo aquilo, acho que teria vomitado e desmaiado ou algo assim. Minha tia me disse que meu pai só queria ajudar as pessoas a entrar no país que não conseguiriam fazer isso de outra forma, por qualquer motivo. Se isso significasse que ele poderia ganhar dinheiro com isso, então tudo bem, era um meio de vida, eu acho. Todos aqueles imigrantes mortos, essa foi a grande besteira dele. O problema parou nele depois que todas aquelas mortes acidentais foram descobertas. E não sei se meus pais apenas quiseram antecipar tudo e partir imediatamente ou se alguém na mesma organização decidiu que ele era um problema solto que precisava ser eliminado, mas de qualquer maneira, a temporalidade disso, como o fato de que as mortes aconteceram apenas algumas semanas antes de eles desaparecerem, significa que provavelmente estava relacionado ao desaparecimento deles de alguma forma. E, como você pode imaginar, não é algo que eu particularmente goste de falar com as pessoas, mas desta forma, anonimamente, quer dizer, na verdade parece meio bom desabafar tudo. Não sei onde meus pais estão, se estão vivos ou não, ou se eu poderia algum dia encontrar em meu coração perdoá-los, mas espero que um dia eu possa pelo menos ter a oportunidade de conversar com eles, mesmo que seja algum tipo de troca de leito de morte. Eu sei que eles fizeram coisas verdadeiramente terríveis e sei que merecem ser punidos pelo que fizeram, mas ainda são meus pais e ainda sinto falta deles todos os dias desde o momento em que descobri que eles tinham ido embora. Quando eu era criança, sempre acreditei que minha avó paterna não estava mais conosco. Nós só visitávamos a família do lado da minha mãe e recebíamos visitas da minha tia e tio paternos, mas eu sempre imaginei que nunca víamos ou falávamos sobre minha avó paterna porque ela não estava mais entre nós. Bem, acontece que ela estava viva quando eu estava crescendo e ela não faleceu até eu ter cerca de 20 anos. Em defesa deles, mamãe e papai nunca disseram que ela estava morta, eles simplesmente nunca mencionaram ela para mim. Vovó e vovô eram literalmente os nomes dos dois idosos que eu visitava todos os finais de semana alternados e por anos eu nem mesmo percebia que esses não eram seus nomes e que eu deveria ter outro par de avós do lado do meu pai. Tenho certeza de que posso ter perguntado em algum momento, apenas não me lembro, então cresci pensando que ambos os pais do meu pai estavam falecidos. Mas então, anos depois, minha avó paterna realmente morre, momento em que meus pais decidiram que então era o melhor momento para me contar sobre ela. Eu não sei por que eles tomaram essa decisão, mas há muitas coisas que eu não entendo sobre meus pais, então me desculpe se eu apenas adicionar isso à pilha de outras coisas que me deixam perplexo sobre eles. Eles poderiam ter me contado tudo o que estou prestes a contar quando ela estava viva, quando eu poderia realmente ter feito algo a respeito, mas eles esperaram até não haver nada que eu pudesse fazer ou dizer sobre isso que realmente importasse, e acho que ainda ressinto eles um pouco por isso, mas então eu já posso ouvir você perguntando que coisa terrível a vovó fez que meus pais não mencionaram uma palavra dela até ela estar morta. Bem, estou prestes a te contar, então meu lado da família do meu pai é todo polonês e minha mãe era, bem, meio louca. Não era o fato de ela insistir que ele se casasse com uma garota polonesa que a tornava louca, isso era algo bastante comum. Eram todas as coisas loucas que ela fazia que faziam todos pensarem que ela era louca. Meu avô praticamente a odiava, ele só ficava porque eram católicos fervorosos e ela tornava a vida bastante difícil para meu pai e seus dois irmãos, mas eles não sabiam de outra coisa, eles apenas pensavam que aquilo era família, eles não percebiam que outras famílias realmente tentavam ser felizes ou que outros pais tinham algum tipo de maturidade emocional e, no caso do meu pai, ele só percebeu que as coisas poderiam ser diferentes quando conheceu minha mãe, cuja família é cubana e são loucos. À sua própria maneira, confie em mim, mas os avós com quem cresci são algumas das pessoas mais amorosas e acolhedoras que você poderia desejar conhecer. Tudo com que se importavam era se papai tratava bem mamãe, se sim, tratavam-no como se fosse seu próprio sangue. Papai adiou apresentar mamãe à vovó,
Seu próprio pai já havia falecido naquele ponto, porque ele sabia que ela só reagiria mal. Mas mamãe sendo mamãe, ela insistiu que eles pelo menos dessem uma chance. Então, papai liga para a vovó e diz que tem uma namorada. Vovó estava agindo toda satisfeita por ele, pelo menos, mas papai podia perceber que era apenas um ato. Ela só ficaria realmente feliz quando ouvisse que a garota era polonesa. Então, quando ela ouviu que a origem de mamãe era cubana, ela não ficou feliz. Ela não ficou particularmente infeliz com isso também, tipo, ela não bateu o telefone ou começou a dar para papai o tratamento silencioso e ela realmente concordou com o convite para um jantar e isso foi uma grande coisa. Papai pensou que ela iria enlouquecer se ele trouxesse uma garota cubana para casa, então ter ela concordado em um encontro foi como um sinal realmente esperançoso. Enfim, algumas semanas se passam e finalmente chegou a hora do primeiro encontro entre mamãe e vovó. Vovó insiste em fazer a comida e quando mamãe e papai chegam, ela lhes disse que fez uma espécie de ensopado chamado Beus. Beus é realmente muito bom, como imagino um ensopado com um leve aroma frutado, mas assim como minha avó paterna, eu nem sabia que isso existia até eu ter uns 23 anos e então, estranhamente, foi pelo mesmo motivo exato também. Então as coisas estão indo muito melhor do que o esperado, o Beus é bom, a vovó está sendo legal. Mas então mamãe parece ter um problema real com sua comida. Mamãe não era uma pessoa exigente nem nada, mas ela estava claramente apenas tentando ser legal quando dizia que estava delicioso, mas então realmente estava delicioso. Vovó claramente tinha trabalhado duro nisso e mesmo naquela época mamãe era de mente aberta e aventureira com comida, toda a situação deixou papai pensando o que diabos está acontecendo. O jantar continua por mais um tempo e mamãe desiste depois de apenas mais algumas colheradas. Vovó pergunta se ela está bem e mamãe diz que deve estar se sentindo um pouco mal, mas então segundos depois mamãe realmente vomita em cima da mesa. Foi completamente pegando ela de surpresa. Ela cobre a boca totalmente mortificada e então corre para o banheiro para terminar de vomitar. Papai está completamente perplexo com o que está acontecendo, mas ele imagina que mamãe deve estar realmente doente ou algo assim, então ele começa a procurar pela cozinha por algumas toalhas de papel ou pano ou o que quer que seja para limpar o vômito de mamãe. Só então vovó realmente reage ao que está acontecendo e diz para papai sentar e terminar sua comida enquanto ela vai pegar os lenços de papel e para ele isso não faz um único sentido. Vovó era uma grande germofóbica e não havia maneira de que ela permitiria que alguém comesse em uma mesa com vômito, especialmente não a comida dela. Então para papai, tinha que haver algum motivo oculto para seu comportamento incomum. Ela começa a empurrá-lo de volta para a mesa de jantar, mas ele insiste em verificar o armário embaixo da pia da cozinha para um pano de prato. Mas então quando ele faz isso, vovó realmente se coloca no caminho dos armários, legitimamente como se estivesse tentando esconder algo. As coisas começam a parecer bem sombrias neste ponto. Mamãe ficou doente aleatoriamente e vovó parece estar escondendo algo. Então, como você pode imaginar, meu pai está começando a entrar em pânico. Ele basicamente empurra a vovó para fora do caminho, abre o armário da cozinha e lá, meio escondida por um monte de potes plásticos e utensílios de cozinha, estava uma garrafa de água sanitária e aqui está o que você precisa entender sobre vovó ou pelo menos isso é o que ouvi de meu pai. Vovó era louca, realmente louca e lembre-se de que eu disse que ela era uma germofóbica total. Bem, ela também tinha muito medo de produtos químicos, tudo tinha que ser totalmente natural, incluindo todos os produtos de limpeza que ela usava. Vovó costumava usar muito sabão de castelo antiquado, muito bicarbonato de sódio e muito sal e muito amido de milho. Para quem zomba da ideia de usar amido de milho para limpar janelas ou shampoo em carpetes, pode parecer loucura, mas é assim que as pessoas costumavam fazer antes dos produtos de limpeza químicos se tornarem itens domésticos. Vovó não confiava em nenhum tipo de produto químico, mas confiava em coisas como vinagre branco para limpar quase tudo, o que é porque meu pai, tia e tio cresceram em uma casa que perpetuamente cheirava vinagre e eu desgosto do cheiro daquela coisa agora como resultado. Então o fato de que de repente havia essa garrafa de água sanitária embaixo da pia da cozinha, meu pai disse que foi este momento de terrível realização, não tinha sido que mamãe não tinha gostado de seu ensopado, vovó tinha tentado envenená-la, do jeito que papai conta. Ele nunca imaginou em 1 milhão de anos que vovó admitiria ter feito algo assim, então a princípio ele não pensou que havia algum ponto em perguntar para ela, mas então ao mesmo tempo ele não poderia não perguntar para ela, sabe? Então ele faz, mas em vez da mentira que ele esperava ouvir,
Vovó disse a ele a verdade. Sim, ela tinha colocado água sanitária no ensopado de mamãe, mas era apenas uma pequena quantidade, não o suficiente para realmente deixá-la doente. Ela não queria matar a nova namorada de papai, mas ela esperava matar o bebê, se houvesse um crescendo dentro dela. Vovó pensou que a única razão pela qual papai estava trazendo essa garota para casa para conhecê-la era porque mamãe estava grávida e é assim que vovó era. Ninguém poderia fazer nada por uma boa razão ou por bondade do coração. Tinha que haver algum motivo oculto, algo ruim que eles estavam mascarando com o bem. Então, quando ela ouviu sobre a nova namorada de papai, ela estava convencida de que era o pior cenário possível e, em sua mente, esse pior cenário envolvia uma garota não polonesa grávida de seu neto. Felizmente, mamãe não estava grávida, mas obviamente isso não importava nem um pouco. Papai tinha conhecido vovó fazendo algumas coisas realmente estranhas em seu tempo, mas tentar envenenar uma de suas namoradas obviamente era algo totalmente diferente. Isso obviamente causou uma grande briga e quero dizer uma grande. As coisas foram quebradas, a polícia foi chamada. Vovó ameaçou se esfaquear e os policiais apontaram suas armas para ela porque ela de repente esqueceu todo o seu inglês e começou a falar apenas em polonês com uma faca grande na mão. Foi uma grande coisa que todo mundo no bairro falou por muito tempo, mas imediatamente após tudo isso, tudo com o que meu pai se importava era o que ia acontecer entre sua mãe e sua namorada. Incrivelmente, mamãe disse a ele que não iria processar vovó, mas sob uma condição. Ela não se importava se papai mantivesse contato com ela, mas ela não queria que minha avó estivesse por perto se eles começassem uma família daquele jeito. Vovó não recebeu uma acusação, todos os respeitos dos relacionamentos poderiam continuar e quaisquer filhos futuros que eles tivessem, ou seja, estariam 100% seguros daquele psicopata assassino de bebês. Meu pai concordou e manteve contato com sua mãe. Por um tempo também, ele tentou fazê-la pedir desculpas, mas ela não quis porque literalmente nem sequer se arrepende de tentar realizar um aborto caseiro em minha mãe. Meu pai a cortou quando percebeu o quão longe ela tinha ido. Ela estava ficando pior e pior desde que seu marido, o pai do meu pai, faleceu de um ataque cardíaco. Mas acho que ninguém percebeu o quão ruim ela ficou até que ela tentou deletar o futuro-me. Eu sei que eu não estava realmente em risco naquela situação, mas você entende a ideia. Eu não ressinto meus pais por me impedirem de ter um relacionamento com minha avó paterna. Eu os ressinto porque nunca tive a chance de dizer a ela para queimar no inferno. Talvez se ela percebesse o que ela tinha feito, talvez então nós poderíamos ter tido um relacionamento. Mas ouvir o quão impiedosa ela era, como seu próprio filho havia tentado o seu melhor e ela jogou de volta na cara dele, isso me faz odiá-la de formas impossíveis de colocar em palavras. História 1. Quando eu tinha cerca de 14 anos, meus pais foram embora durante o fim de semana, me deixando em casa sozinho. Agora tenho 17 anos, então isso aconteceu há alguns anos atrás. Eu estava animado por estar sozinho, porque, você sabe, é legal ter a casa só para você. Meus pais são legais, mas eu só queria um tempo para mim. Mas adivinha só, esse fim de semana se tornou um dos momentos mais assustadores da minha vida. Era sexta-feira à tarde e meus pais tinham ido embora enquanto eu ainda estava na escola. Então, quando cheguei em casa, subi para o meu quarto e comecei a jogar no meu Xbox. Eu estava conversando com amigos no jogo. Depois de um tempo, pedi uma pizza e me preparei para uma noite de jogos. Por volta da meia-noite, ainda estava jogando quando ouvi um som estranho do lado de fora, como se houvesse movimento nos arbustos ou árvores. A princípio, pensei que fosse apenas o vento, então ignorei e voltei ao meu jogo. Mas o barulho não parou. Pausei o jogo e ouvi atentamente. Espiei pela janela do segundo andar e vi uma sombra se movendo ao lado da casa. Depois, vi a forma de um homem no nosso quintal. Tínhamos uma cerca e um portão ao redor, então não era comum alguém que não conhecêssemos estar lá. Depois de alguns segundos, ouvi um barulho alto na porta da frente. Fiquei realmente assustado. Desço as escadas lentamente até a janela da frente e olho para fora. Não consigo ver nada, mas ouço mais sons do lado de fora. Não sabia o que fazer. Estava sozinho e alguém parecia estar tentando entrar na minha casa. Pensei em ligar para a polícia, mas não queria incomodá-los se não fosse nada sério. Os ruídos pararam por um tempo e comecei a me sentir um pouco melhor, mas então ouvi passos novamente do lado de fora.
Abri a porta da frente e olhei ao redor, mas não havia nada de incomum. Dei uma breve caminhada do lado de fora, verificando os cantos do quintal, e então voltei para dentro, me sentindo um pouco mais tranquilo. Subi as escadas ansioso para jogar alguns jogos extras antes de encerrar a noite. Mas quando coloquei meu headset, foi quando pensei ter ouvido um ruído estranho vindo do quarto dos meus pais. Talvez estivesse apenas assustado desde antes, mas achei melhor garantir. Olhei ao redor do corredor para o quarto dos meus pais e foi quando vi algo, uma forma de pé na escuridão. Senti meu corpo tremer e era difícil respirar. Queria gritar, mas estava com muito medo para fazer qualquer barulho. Então, recuei lentamente. Queria sair do quarto sem que ele me visse. De repente, o homem se virou e me viu. Não conseguia me mexer, meus olhos estavam fixos nele. Era apenas um cara comum, usando um grande casaco de inverno e calças jeans. Ele começou a se aproximar de mim e eu virei para correr. Desabei as escadas e saí pela porta da frente. Continuei correndo até estar a algumas quadras de distância. Peguei meu telefone e liguei para o 911. A polícia veio e voltamos para casa juntos. Eles olharam ao redor e encontraram a pessoa que invadiu. Ele ainda estava no quarto dos meus pais. A polícia o levou e o colocou de volta no carro, mas ele continuava olhando para baixo o tempo todo. A polícia ficou comigo a noite toda. Meus pais voltaram no dia seguinte assim que puderam. Ficaram realmente surpresos quando contei o que aconteceu. Passamos o dia consertando as coisas e limpando a bagunça que o intruso fez. Levei um tempo para me sentir bem à noite novamente, mas cada pequeno barulho me assustava. Tinha medo de ficar sozinho, então demorou um tempo para me sentir seguro novamente. Até hoje, não entendo por que ele invadiu nossa casa naquela noite. Talvez fosse apenas um ladrão aleatório, ou talvez estivesse observando nossa casa por um longo tempo. História 2. Eu moro em uma cidade bastante grande perto das cataratas do Niágara. Não muitas coisas ruins acontecem onde eu moro, mas do lado leste há muitos problemas. Eu sei porque costumava morar lá e não era bom. Então, minha família e eu nos mudamos para um lugar legal nos subúrbios, no lado oeste. Bem, durante esse tempo, algo aconteceu que eu não vou esquecer. Eu estava sozinho em casa em um belo dia de verão. Eu estava lá fora fazendo algumas tarefas, como me mandaram fazer na noite anterior. Quando eu estava quase terminando de cortar a grama, um homem veio para minha garagem. Eu olhei para ele estranhamente porque esta era nossa propriedade e as pessoas geralmente não apenas entram no seu espaço. Eu perguntei se ele precisava de alguma coisa. Ele parou por um momento e não disse nada, então, depois de alguns segundos, ele simplesmente começou a correr. Não pensei muito sobre isso e voltei para dentro. Foi um pouco estranho, no entanto. Mais tarde, naquela noite, fui à loja no final da minha rua. Quando entrei, vi o homem novamente. Eu disse a ele que precisava ir, mas ele apenas ficou na minha frente, bloqueando o meu caminho. Seus pais estão em casa? Ele perguntou com um sorriso. Eu respondi, sim, eles estão. Ele não disse uma palavra, mas eu disse, tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Ele simplesmente me encarou. Para minha sorte, o caixa saiu e disse a ele para não bloquear a saída. Saí de lá mais rápido do que o diabo com os olhos tão grandes quanto bolas de gude. Que tipo de adulto pergunta a uma criança se seus pais estão em casa? Isso parece estranho. Então, corri para casa como um saco plástico girando em um tornado. Mais tarde naquela noite, fiquei cansado e quis tirar uma soneca. Dormi rapidamente, já esquecido do que aconteceu na loja. Mas não muito depois, acordei com alguém batendo na minha porta. Verifiquei o relógio e eram 1h30 da manhã. Olhei pela janela, mas não vi ninguém. Pensei que talvez fosse um amigo ou um vizinho precisando de ajuda. Eu estava inocente e esperava o melhor, sem pensar em possíveis perigos. Mas por que meu amigo ou qualquer outra pessoa estaria aqui tão tarde? E por que eles estavam no meu quintal trancado?
Se precisassem de ajuda, seria mais fácil vir até a porta da frente. Então, corri para baixo e acendi a luz do quintal. Foi um grande erro. Era o homem da loja da esquina, o homem que se aproximou de mim enquanto eu estava cortando a grama. Eu dei um salto para trás e gritei muito alto. O homem bateu o cotovelo na porta e ela se soltou. Tentei ligar para o 911, mas meu celular estava descarregado. Deveria ter deixado ele no carregador. Continuei gritando com ele e disse que estava chamando a polícia, mas acho que ele sabia melhor. Talvez ele tenha percebido que meu celular não estava acendendo ou fazendo nenhum som, ou talvez ele não se importasse. Pode ter significado que ele precisava terminar o trabalho mais rápido. Ele começou a empurrar a porta, quebrando-a lentamente. Naquele momento, eu estava chorando e corri para cima. Ouvi o homem entrando e olhei para o meu celular novamente para ter certeza. A tela de logo estava ligada. Quando subi correndo, liguei e ele não estava morto, apenas desligado. Senti-me muito melhor, mas ainda estava em apuros. A tela inicial parecia levar uma eternidade para carregar, mas quando carregou, liguei para o 911 imediatamente. Depois, expliquei minha situação e eles me disseram que eu precisava ficar na linha. Eu podia ouvir o homem gritando para mim: "Você estava mentindo. Não vejo nenhum pai aqui." Subi rapidamente para o pequeno espaço no fundo do meu armário e o fechei firmemente. Meu corpo suado provavelmente cheirava a medo. Eu estava tremendo enquanto ele entrava e começava a bater em tudo. Esse homem não estava estável. Depois que ele não me encontrou lá em cima, ele parecia ainda mais louco e correu de volta para baixo tentando me encontrar. Logo ouvi vários carros parando perto da minha casa, então o som de passos correndo para fora da casa com pressa. Parece que os policiais o viram fingindo estar calmo, apenas andando casualmente para fora da casa, mas o pegaram e o levaram para a prisão. Então eles me fizeram perguntas e depois acusaram o homem. Esse cara realmente não estava bem da cabeça. Ele tinha alguma doença. Até hoje, ainda não consigo pronunciar. Tenho 21 anos agora e estou vivendo feliz, mas desde que isso aconteceu, estar sozinho em casa parece um pouco mais assustador do que costumava ser. Se você está curioso, esse homem não recebeu nenhuma pena de prisão por causa do seu transtorno. Foi como uma pequena punição. Mas o jeito que ele me olhou naquela noite me faz pensar que ele pode tentar novamente, talvez da próxima vez ele consiga a pessoa que ele está procurando. História 3. Esta história aconteceu em 1993, quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Não tenho certeza se foi um sonho que tive algumas vezes ou apenas minha imaginação correndo solta, ou talvez tenha sido algo assustador tentando me assustar quando eu tentava dormir sozinho no escuro. Eu morava com minha mãe e meu pai em um grande trailer, que era novinho em folha. Ele não tinha nenhuma história assustadora ou coisas ruins acontecendo antes, e eu não acho que era assombrado. Então, o que eu acho que aconteceu comigo foi o realmente real ou apenas um monte de pesadelos ruins, super claros e reais. Talvez tenha sido porque eu assistia muito Contos da Cripta. Essa experiência é a razão pela qual sinto um leve desconforto quando se trata de corredores escuros e cantos sombrios agora. Antes de compartilhar a história, deixe-me dizer que estou bem ciente de como algumas partes dela serão ridículas e estranhamente engraçadas, mesmo que ainda fique nervoso com o escuro. Eu posso facilmente rir de algumas partes dessa história agora. De qualquer forma, eu nunca conseguia dormir no meu quarto sozinho à noite, mesmo com uma luz noturna ligada. Eu sempre queria dormir no quarto dos meus pais, na cama com eles ou em um monte de cobertores no chão. Isso foi antes de minha irmãzinha nascer, então eu era o único filho em casa naquela época. Era realmente silencioso e meio assustador, e eu sempre ouvia sons estranhos. Minha cabeça de 6 anos facilmente imaginava coisas normais, como roupas no armário se transformando em monstros ou coisas assustadoras embaixo da minha cama ou fora da janela. Mas então meus pais disseram que eu tinha que parar de correr para o quarto deles à noite, porque meu pai precisava dormir bem para trabalhar. Ele tinha que acordar às 4 horas da manhã todos os dias. Então, eu tive que começar a dormir no sofá da sala, que ficava perto do quarto dos meus pais, mas eu ainda estava com muito medo de dormir sozinho no meu quarto.
A sala de estar e o quarto dos meus pais eram separados por um corredor. Foi quando as coisas ficaram realmente assustadoras. Todas as noites, depois que meus pais iam dormir, eu costumava ouvir alguém sussurrando meu nome de algum lugar atrás da minha cabeça. Ouvir o sussurro acontecia todas as noites. Eu geralmente conseguia dormir se o ignorasse por um tempo, mas uma noite, na verdade, vi a coisa que estava dizendo meu nome. Lá estava ela, de pé no corredor e me olhando. Era realmente alta, quase 2 metros de altura. Usava um longo manto preto e tinha um rosto negro com chifres e olhos vermelhos brilhantes. Eu estava tão assustado que não conseguia me mexer ou falar, apenas fiquei olhando para ela por um longo tempo. Então, ela falou novamente, sua boca se abriu mostrando muitos dentes pequenos e afiados, e sussurrou meu nome com uma voz áspera mais uma vez. Eu me cobri com os cobertores e fiquei baixo, me sentindo realmente assustado. Eu esperava que ela fosse embora e me deixasse dormir tranquilamente. Na próxima coisa que eu soube, abri os olhos e o sol estava brilhando. Eu tinha chegado até amanhã. Pensei que era apenas um pesadelo, então, não querendo acreditar em como foi real, passei o dia inteiro brincando e assistindo TV, tentando não pensar nisso. Nem mesmo me lembrei da entidade até anoitecer novamente. Preparei minha cama no sofá como na noite anterior e fechei os olhos com força, tentando dormir. Meus pais já estavam dormindo, e estava escuro na casa, e mais uma vez aconteceu. Ouvi meu nome ser sussurrado naquela mesma voz assustadora. Virei para olhar, me sentindo realmente assustado, e lá estava ela, um monstro com olhos vermelhos, apenas me olhando com um rosto que não mostrava sentimentos. Ficou tão parado quanto as sombras ao seu redor. Esta parte pode parecer um pouco engraçada, dependendo de como você vê, mas naquela época eu estava tão assustado que mal conseguia respirar. A coisa abriu a boca mostrando seus dentes pontiagudos e sibilou para mim. Eu gritei, pulei do sofá e corri até meu quarto. Acendi a luz e fechei a porta com força. Meu pai entrou um momento depois e perguntou o que estava acontecendo. Um monstro assustador com olhos vermelhos estava tentando pegar meu travesseiro, disse eu. Meu pai sorriu e me disse que era apenas um pesadelo. Ele disse que eu poderia deixar a luz do quarto acesa durante a noite, mas não acordá-los gritando novamente. Normalmente, eu não conseguia dormir no meu quarto sozinho porque o quarto dos meus pais estava no outro extremo do trailer de 80 pés, mas eu estava tão cansado que acabei adormecendo, acordando apenas quando o sol estava brilhando. Claro, na próxima noite, eu não conseguia dormir no meu próprio quarto novamente. Preparei minha cama no sofá muito depois de meus pais terem ido para a cama. Você pensaria que eu não gostaria de dormir perto do corredor escuro novamente, mas o quarto dos meus pais estava bem do outro lado. Naquela época, parecia muito melhor estar perto do corredor escuro do que estar sozinho no meu quarto. Mas mais uma vez ouvi e vi o monstro com aqueles olhos vermelhos brilhantes. Onde está meu travesseiro, Brock? Disse. Por que você quer o meu travesseiro? Perguntei, mas ele não me deu uma resposta, apenas continuou repetindo como antes. Ele fez um sibilo impaciente alto para mim. Isso me assustou e me irritou tanto que peguei um dos travesseiros do sofá, então gritei, aqui, pegue seu travesseiro estúpido. Ele foi direto para o corredor, bem no rosto do monstro. Ele deu um sibilo surpreso antes de desaparecer nas sombras. Sentei lá por um momento olhando para o corredor, sabendo que ele ainda estava lá porque o travesseiro havia batido em algo e caído. Ouvi um de meus pais dizer algo incompreensível e percebi que devia tê-los acordado com meus gritos. Ouvi por um tempo, meio esperando ouvir um sussurro assustador, mas nunca aconteceu. Eventualmente, adormeci. Na manhã seguinte, acordei pensando que a noite anterior tinha sido apenas um sonho estranho e novamente muito claro. Estiquei, esfreguei os olhos e saí do sofá. Então, aconteceu de olhar para o lado e ver o mesmo travesseiro que eu tinha jogado exatamente onde o monstro de olhos vermelhos estava. Tinha que ser real, pensei comigo mesmo. Ou foi tudo imaginação minha? Foi a última vez que vi o demônio do corredor de olhos vermelhos. Ele só queria um travesseiro por algum motivo. História 4.
Fui a uma festa quando tinha cerca de 21 anos, mas está um pouco confuso porque aconteceu cerca de 15 anos atrás, mas lembro-me muito bem desse incidente, pois foi uma das vezes mais assustadoras da minha vida e esse sentimento permaneceu comigo. Era a festa de formatura da minha prima. Ela acabará de terminar a escola e organizou uma festa em sua casa. Meus pais me deram uma carona para a festa, mas eu pensei que estariam dormindo quando eu quisesse ir para casa. Havia rapazes, moças e até alguns pais que ficaram acordados conosco depois de celebrarmos a formatura dela com comida e bolo e tivemos uma noite louca. Achamos que seria uma boa ideia jogar mais alguns jogos até por volta das 3 horas da manhã. Então, às 3 horas, pensei que era hora de ir para casa. Algumas das meninas ficaram na casa da minha prima, mas não gosto de dormir na casa de outras pessoas, nem mesmo na dos meus tios e tias. Acho que minha tia e meu tio podem ter pensado que eu estava ficando porque saí sem avisar a eles, e também acho que eles não teriam me deixado sair sozinho, mesmo sendo adulto. Então, às 3 horas da manhã, que tecnicamente é o final da noite ou início da manhã, eu estava prestes a sair. Era verão e ainda estava bastante úmido, então eu não estava vestindo muita coisa. Eu estava com um vestido com uma saia que ia até acima do meu joelho. Disse um adeus meio arrastado para minha prima, a parabenizei e acenei para todos os outros que estavam passando a noite. Cerca de 10 pessoas decidiram ficar porque não podiam dirigir para casa, e apenas alguns de nós morávamos perto. Minha casa ou a casa dos meus pais ficava a cerca de 10 minutos a pé, talvez 3 ou 4 quarteirões da festa. Eles se mudaram desde então e não consigo lembrar exatamente a distância. Então, acenei adeus, desci a entrada, fechei a porta e os deixei continuar festejando por mais 1 hora ou 2. Enquanto eu caminhava pela calçada, tudo parecia bem. Eu estava tentando ficar menos bêbado respirando fundo, já que o ar dentro da casa estava meio pesado com toda a fumaça de vela e a festa. Eu tinha uma garrafa de água e estava tentando tomar pequenos goles, mas lembro-me de minha caminhada para casa ser bastante instável por causa do álcool. Parecia que meu corpo não estava cooperando bem, não se movendo rápido ou da maneira certa. Depois de um tempo, consegui chegar a cerca de metade do caminho, ou talvez 1/4 do caminho para casa. Eu já estava caminhando há pelo menos 4 ou 5 minutos. Estava realmente cansado e confuso, e tudo o que eu queria era chegar em casa. Os bairros estavam quietos porque todo mundo estava dormindo. Estava escuro, mas as luzes da rua estavam acesas, iluminando pontos a cada 10 ou 15 metros na estrada. Eu estava cambaleando, andando meio torto, segurando minha garrafa de água plástica em uma mão e minha bolsa na outra. Acho que estava cerca da metade do caminho ou algo parecido agora. Reconhecia a maioria das casas na área, mas não conhecia realmente as pessoas que moravam nelas. Eu não era muito social e só conhecia meus 2 vizinhos dos lados da casa dos meus pais. Finalmente, como mencionei antes, cheguei a meio caminho e, de repente, ouvi um cachorro fazendo sons de resmungos no quintal de alguém. Você sabe como as pessoas têm cercas nas laterais de seus quintais levando para o quintal dos fundos? Bem, por algum motivo, o portão da cerca estava aberto e, como eu estava bêbado, não prestei muita atenção nisso, mas olhando para trás, eu deveria ter. O cachorro estava fazendo sons de resmungos, então pensei que talvez o tivesse acordado, mas logo percebi que o cachorro não estava amarrado à cerca. Então, percebi que esse cachorro era enorme. Parecia um pastor belga, parecido com um pastor alemão, mas todo preto. Eles parecem legais, mas também podem ser perigosos, e este cachorro em particular parecia ter donos que não cuidavam bem dele. Continuei andando, balançando de um lado para o outro, garrafa em uma mão, bolsa na outra. O cachorro estava andando atrás de mim na calçada, fazendo sons de resmungos. Estava rosnando como um aviso e rosnando com as orelhas em pé e o rabo erguido. Eu gosto de cachorros e gosto de assistir a programas como o Dog Whisperer, mesmo estando bastante bêbado. Eu me lembro que, quando um cachorro age assim, não é um bom sinal. Havia algumas lixeiras, cerca de 3 ou 4 empilhadas juntas formando uma espécie de monte. Elas estavam talvez uma em cima da outra, e estavam ao lado de uma árvore. Sem querer, é claro, o cachorro começa a correr atrás de mim. Entendi que tinha que sair do chão para ter alguma chance.
Subi nessas lixeiras, talvez a uns 1,2 metros de altura, que não era nem perto o suficiente para escapar do cachorro, mas, como mencionei, elas levavam a uma árvore grande. Era como um pequeno pinheiro jovem, mas ainda era grande, tinha pelo menos uns 4 a 5 metros de altura. Subi no primeiro galho e comecei a gritar imediatamente. Joguei minha garrafa de água no nariz do cachorro, mas não ajudou e só piorou as coisas. Agora o cachorro tinha mudado de rosnar e se aproximar de mim para latir e enlouquecer. Lembro-me de uma luz acendendo na casa que era dona do cachorro. O dono saiu, um homem com sobrepeso que parecia realmente bêbado, assim como eu. Ele foi quem deixou o cachorro do lado de fora por engano e quase me fez ser atacado. Ele tentou acalmar o cachorro, mas não funcionou. Então, ele voltou para o quintal. Se eu caísse agora, acabou, e levaria talvez de 10 a 20 minutos para a polícia chegar e tirar esse cachorro de cima de mim. O dono voltou para fora com uma corrente e finalmente prendeu o cachorro. O dono pediu desculpas e depois cambaleou para dentro com seu cachorro. Então, ele bateu a porta do galpão e trancou o portão. Eu sabia que essa era minha chance, então caí da árvore e tentei reunir a pouca energia que me restava para fugir. Quase tropecei algumas vezes, mas consegui chegar em casa rapidamente. Finalmente, entrei pela porta, me sentindo tão aliviado por estar em casa.